Olá, amados, graça e paz. Mais um final de semana que vai se finalizando, mais uma semana e um novo mês que está para iniciar, aonde depositamos a nossa confiança no Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. E bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são apagadas e perdoadas através do único autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Filho do Homem, Cristo, o ungido de Deus que estava no seio do Pai antes mesmo do princípio, e através dele tudo se formou, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, está com o governo sobre os seus ombros. A porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Os anjos sobem e descem sobre ele, ele tem a chave da morte e do inferno. Tudo está sob seu controle, onde ele sempre nos ensina: não temeis a homens que têm o poder somente de destruir o corpo, mas antes vos ensinais a quem deveis temer. Temeis aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual ninguém é possível retê-lo, tem o poder e autoridade para lançar aonde o fogo não se apaga. A este temeis. E em mais uma nova semana, um mês que se inicia, depositando a nossa confiança nele, sabendo que ele é aquele que cumpre a sua promessa em nossas vidas. Quando estamos nas boas atitudes, ele nos justifica, tornamos a própria bênção. Aonde pisarmos a planta de nossos pés, somos luz somos guias de cego para resplandecer a luz para aqueles que jaz nas trevas. Porque ele mesmo nos ensina que um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco, onde ele sempre nos ensina: hipócrita, por que quereis remover o cisco do olho do irmão, enquanto há uma trave no seu? Remove primeiro a trave de vosso olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. Ele dizia ali ao povo a respeito de João o Batista. Ele dizia: o que fostes ver no deserto? Sim, o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Porque os ricos que estão nos palácios que vestem grandemente. Na verdade, uma geração perversa e adúltera me pede um sinal. Veio João o Batista, que não bebia e nem comia, veio no mesmo espírito de Elias. Diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que bebia, comia, andava com os publicanos. És um comelão, um beberrão, que anda com os pecadores. Aqui me assemelhareis esta geração como de meninos que tocam as flautas nas suas praças. Tocamos-vos flauta, mas não dançastes. Escrevemos lamentações, mas não chorastes. Na verdade, João o Batista foi um grande profeta, mas aqui quem vos fala, do qual Jesus disse, é o menor no reino dos céus, e é grande, sobre a terra, sobre todos, porque ele virá no poder e na autoridade do Pai com os seus anjos para julgar, trazer juízo do pecado, porque não conhecer. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, e a luz expõe as suas más obras. Como ele disse: antes de vos odiarem pela verdade que vós anunciam, eles me odiaram.
Na verdade, eles odeiam a verdade que expõe as suas más obras. Como ele diz, de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Nascido do ventre de mulher, João Batista foi o último. E ele sempre nos ensina para vigiar com incredulidade, porque grande foi a queda e a ruína para aquele que apregou com justiça o arrependimento, do qual dizia: raça de víboras, arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira futura, a ira divina. Mas também sabemos que ele naufragou, na incredulidade quando ali estava preso, mandando os seus discípulos perguntar se era ele ou havia de vir outro, o Salvador, o Emanuel, Deus é conosco, o Pai de multidões. E a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. E sabemos que muitos, quando vê sua esperança de lucro perdida, são aqueles aonde a Bíblia diz que nos últimos tempos eles iriam matar, achando que estariam prestando um culto a Deus, por conta da apostasia, do esfriamento, por conta da iniquidade. Acumulam iniquidade sobre iniquidade. Mas Jesus, o Filho do Homem, Cristo, ungido de Deus, é aquele que sem intervenção humana os vence, assim como ele tem vencido dia após dia. Ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que arranca o joio no meio do trigo e separa em seu celeiro um povo bem disposto, unido num só propósito, numa só mente, num só coração. Porque a finalidade do Evangelho é para a salvação de almas e para destruir toda vã filosofia e doutrina que afasta o povo de Deus. E assim nós perseveramos dia após dia, apresentando as súplicas, as orações, do qual ele nos ensina a perseverar na oração, assim como a parábola do juiz que não temia a Deus e nem a homens, e uma viúva sempre o importunava. Assim deve ser a nossa persistência na oração, aonde aquele juiz um dia disse: bem que sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a tua causa. E assim ele julgou. Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que é a família de Jesus, que ele disse: é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. E aqueles que ainda fazem a vontade dele, assim como o Pai determinou: este é meu filho amado, que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E o filho disse: ide e anunciai o evangelho a todo mundo, a todos os povos, línguas e nações, do qual ele nos revela, nos reveste da sua unção, do seu poder, da sua autoridade, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para que os povos venham se arrepender dos seus maus caminhos, para que venham buscar a sabedoria do alto sem hipocrisia, sem o fermento dos fariseus, do qual ele dizia: cautelai-vos dos fariseus. E assim nós buscamos na origem, porque desde o princípio muitos são os que cultuam aquele que é o assassino desde o princípio, aquele que é o pai da mentira, e aquele que segue o pai da mentira acaba se tornando como o seu salário do ladrão veio para roubar, matar e destruir. Esta é a recompensa daqueles que perseveram segundo o espírito do erro, segundo as suas próprias más atitudes recaem sobre as suas cabeças. Mas aqueles que venham se arrepender e alcançar o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, são aqueles que perseveram em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai está à procura. Porque está escrito: seja Deus verdadeiro
e todo homem mentiroso. A única forma de andar na verdade é através do Espírito. Deus concede a sabedoria deliberadamente com alegria a todo aquele que o pede, e nos atrai até o Espírito de Cristo. E Cristo disse, o próprio Jesus, o ungido, o Filho do Homem, ele disse: eu revelo a quem o quer, né? Aquele que o Pai me der, a este eu me revelarei a ele. E ele disse aos apóstolos: nenhum de vós se perderá o fio da vossa cabeça. E assim, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Aleluias, ou glórias a Deus. Assim como nós perseveramos, almejamos aquilo que é eterno, aquilo que é celestial. Seguimos o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, do qual não se achou ninguém maior, e o maior abençoou da semente, a semente de Abraão, do qual nós o seguimos, um sacerdócio superior daqueles que seguem segundo o tabernáculo terreno, porque o nosso tabernáculo é celestial, aquele que ele levantou em 3 dias, segundo o rei de Davi, do qual nós o seguimos, a tribo de Judá, do qual Moisés não falou sobre o seu sacerdócio. O grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós, né, aquele que passou por morte de cruz, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, do qual ele disse aos discípulos: tem algo de comer, de beber? Veja, espírito não come, não bebe, um corpo ele nos preparou, um tabernáculo, do qual somos membros dos membros, a unidade da fé, do qual seguimos segundamente de Cristo. Não seguimos o nosso próprio querer, mas seguimos a vontade perfeita e agradável que o Pai tem para nossas vidas e nos ensina através do Espírito de Cristo. Como assim ele disse: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós seguimos segundo esvaziando de si mesmo, né? Seguimos o autor e consumador da nossa fé, do qual ele disse, até mesmo quando Isaías, né, ali declarava nas Escrituras: quem creu em nossa pregação, e se não houver quem a pregue, né, a verdade, apregoe a verdade. E ele disse: até dessas pedras suscitarei filhos de Abraão, os filhos da fé, que a Bíblia diz que os naturais perseguem aqueles que vivem de forma sobrenatural, aqueles que vivem segundo a fé opera em nós. E como ele nos ensina: filhinhos, vós já sois vencedores, porque maior é o que está em vós do que o que está neles. Vós já venceis o anticristo. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade? Vós já vencerdes os falsos profetas, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Cristo vive em nós, já não somos nós que vivemos, mas ele cumpre a sua vontade em nós, o propósito do qual Deus nos chama, os eleitos, geração eleita, sacerdócio real e santo, aqueles que têm o seu nome inscritos na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, que seguem uma aliança superior, o vinho definitivo, sacerdócio real e santo, um sangue que fala com mais veemência do que o sangue de Abel e dos bodes, a unção que despedaça todo o jugo, a verdade que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a sua confiança, confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão
porque grande é a queda e a ruína para aqueles que seguem segundo o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Aqueles que perseveram segundo o espírito do erro, como o espírito mundano de divisão, é um espírito que o próprio Deus permite, como que um espírito de entorpecimento, onde eles creem em suas próprias mentiras, do qual ele nos ensina a respeito do vitupério, né? Um dia foram iluminados pela fé e hoje, como obreiros da lei, retrocederam, estão praticando o vitupério, estão zombando dele publicamente, e só houve um sacrifício através do elo da perfeição, do qual o que era antigo se tornou aniquilado, que era necessário vários sacrifícios, e se alcançaram pela fé os dons que são irrevogáveis, e não se opera segundo o amor, estão reprovados. E agora já não há mais a esperança para aqueles que têm os seus nomes riscados no livro da vida, a não ser o remanescente, do qual a Bíblia diz que o anjo do concerto, né, aquele que os refina com fogo, que assim como o crisol é para o ouro e para a prata, os filhos de Levi seriam refinados, assim como o sabão de lavandeiros. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o rachão maldoso, os que dizem que servem e não servem. Porque eles se opõem aos arrogantes, concede graça aos humildes. Ele muda os tempos e as estações, a um ele promove e o outro ele rebaixa. Ele é aquele que está de pé no trono, no centro, como quem pisa uva nos lagares. E assim perseverai no arrependimento, buscando o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, que ele cresça, né, que nós venhamos a diminuir, que seu Espírito nos encha constantemente da sua presença, que despedaça todo o jugo, que nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Assim perseverai, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Não permitais ser influenciados segundo o padrão deste mundo, mas sejais renovados segundo a sua força e o seu poder. Porque não são meramente palavras, né, destituídas de sabedoria, que não tem valor real algum, que vem edificar, né? Estes são os que perseveram segundo o ministério da iniquidade. Mas aqueles que seguem segundo a unidade da fé são aqueles que perseveram, onde a palavra é acompanhada da sua força e do seu poder. E assim perseverai nos atos de justiça. Ele é aquele que exerce o direito e nos restitui em tudo aquilo que é nosso por direito. E assim ele tem operado no meio de nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.